Meus queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos falando hoje sobre a lição número 7 da nossa revista. Na lição passada nós estivemos abordando acerca do ministério do apóstolo e hoje nós estaremos falando sobre um ministério importantíssimo para a igreja, para os dias atuais. Na realidade sempre foi importante, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento e nos tempos atuais. Mas é um ministério imprescindível para que a palavra de Deus seja levada ao povo de Deus e também para que o povo de Deus possa ter a sua vida edificada através do cuidado do Espírito Santo por meio dos profetas nos dias de hoje. E nós estaremos orando agora para iniciar esse tempo especial e pedir que o Espírito Santo, que conduz a igreja, conduz o seu povo, conduz as nossas vidas, porque nós somos guiados por Ele, por esse Espírito maravilhoso, pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Nós vamos orar agora para falar com o nosso Deus e pedir que esse Espírito esteja falando conosco nesta tarde. Pai amado, Pai querido, nós nesta tarde, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai. Senhor, a sabedoria, ela vem, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar nos instruindo nesse tempo, Pai. Nós estaremos falando sobre o ministério profético. Nós estaremos ministrando sobre a importância, sobre um profeta no Velho Testamento, sobre o profeta no Novo Testamento, sobre o verdadeiro profeta, a diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. E o Senhor, Pai, é quem levanta, o Senhor é quem constitui, o Senhor é quem chama e quem capacita, Pai, o homem a desempenhar esse ministério. Por isso te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja falando através da minha boca, que eu seja apenas um canal aqui, Senhor, para falar com os Teus filhos, e que a igreja, e que cada um de nós possamos entender o papel importante do profeta no meio da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina, Pai, nos confronta, em nome de Jesus, venha trazer a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, conforme diz em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, essa palavra viva, que penetra a nossa alma, que venha penetrar a minha vida e a vida dos Teus filhos nesta tarde, e o Senhor venha, Pai, nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém e amém. Queridos, nós estaremos lendo agora o texto áureo que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Também estaremos falando sobre a verdade prática e também faremos a leitura bíblica em classe. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, o texto áureo diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. A verdade prática é a seguinte: o ministério do profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então, como nós falamos na introdução, este ministério, ele é fundamental, não apenas foi fundamental na época do Velho Testamento, mas ele ainda é fundamental nos dias de hoje. E agora nós estaremos falando sobre o objetivo geral e específico dessa lição que estaremos ministrando nessa tarde. O objetivo geral é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. E os específicos, nós aprenderemos, sobre a função do profeta no Antigo Testamento. Nós explicaremos o ofício do profeta no Novo Testamento e também esclareceremos a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Amém? A leitura que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 e 29, que está aí na sua tela, você também está acompanhando comigo. Nós estaremos lendo 1 Coríntios capítulo 12, 27 a 29 e Efésios 4,
11 e 13, que é a base dessa nossa lição. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Esse aqui nós acabamos de ler, né, queridos? Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E em Efésios capítulo 4 diz assim, versículo 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É muito importante nós entendermos isso, fazer aqui uma breve observação sobre esses versículos que nós lemos. Queridos, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta para nós. Ele faz a seguinte pergunta: nós somos todos apóstolos? Nós somos todos profetas? Somos todos doutores? Somos todos operadores de milagres? Todos nós fazemos todas essas coisas? Queridos, nós temos que entender que fazemos parte de um corpo. Esse corpo, ele não é à toa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa o corpo como uma simbologia, o corpo de Cristo como uma simbologia dos ministérios e dons espirituais que são dados para a igreja. Aqui você está olhando para mim e você está vendo que eu tenho um corpo, que é composto de cabeça, de membros, não é verdade? Cada um tem a sua função. A cabeça ela tem uma função, os braços, as mãos, né? Os pés, as pernas, cada um tem uma função. E nenhum faz a mesma função. Cada um tem a sua função e cada um é importantíssimo para o corpo. Você, nem Deus queira de deixar que isso aconteça contigo um dia. Eu não desejo isso para ninguém. Eu também nunca aconteceu comigo e desejo também que não aconteça comigo. Mas cada pessoa que um dia sente falta de alguma parte do seu corpo, seja uma perna, seja um braço, seja uma mão, seja até mesmo um dedo, ou até mesmo uma unha, sabe quão importante essa parte do corpo, ela é importante para que o corpo possa desempenhar o seu papel corretamente, precisamente e sem faltar nada. E é por isso que a igreja ela é composta de cada membro, e cada membro é importantíssimo no corpo de Cristo. Por isso que Cristo, ele é a cabeça, e nós, cada um de nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Se todo mundo fosse mão, se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse joelhos, se todo mundo fosse olhos, se todo mundo fosse boca, como é que seria isso? Teríamos um corpo que seria uma aberração, não é verdade? Todo corpo que tem mais de um membro, ele é uma aberração. Então, queridos, é por isso que cada um de nós tem um papel importante na igreja. Você tem um papel importante na igreja, você tem um papel fundamental. E o seu papel não é menos importante que o meu papel que estou desempenhando, e nem cada um aqui tem uma importância. Cada um tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Seja o apóstolo, seja o pastor, seja o doutor, cada um ele tem um papel. Seja aquele irmão que está cooperando, seja o irmão que está na portaria, seja o irmão que está nos bastidores, seja o irmão da intercessão, todos têm um papel importante no corpo de Cristo. E é por isso, queridos, que o ministério profético, ele também tem a sua importância. Ele é fundamental para que a igreja possa ser abençoada, para que a igreja possa ser confrontada, para que a igreja possa ser consolada, para que a igreja possa ser edificada.
Amém? Eu quero ler com vocês aqui, nós vamos falar agora aqui do profeta, agora no tópico 1, no profeta do Antigo Testamento. Qual era o papel do profeta no Antigo Testamento, né? É importante nós entendermos que o profeta no Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus. Ele era um porta-voz de Deus para levar a mensagem para o povo, entende? Ele falava para a nação de Israel e também falava para povos estranhos, para outros povos. Deus usou ali grandes profetas, né? Nós temos ali profetas, profeta Samuel, nós temos os profetas ali, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Uda, Jeremias, Isaías, Daniel, grandes homens de Deus que foram levantados para falar para o povo, para a nação de Israel acerca de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20. Você vai ver na sua tela aí, você vai acompanhar comigo, né? Dizia assim a palavra do Senhor: e Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel do norte ao sul do país ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Deus chamou ali Samuel. Vocês lembram que Deus falou com Samuel e mandou Samuel ali em 1 Samuel capítulo 12, não precisa abrir aí, nós vamos ver sobre o chamado de Davi. Ali Deus mandou Samuel pegar ali o óleo de azeite ungido, né? Ir até a casa de Jessé, que ali ele encontraria o rei de Israel. E chegou lá, nós conhecemos a história, que todos os filhos dele passou ali, e Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração, usando Samuel como um profeta para atender aquele povo. Nós também temos ali, abra sua Bíblia ali, mostra, agora vai estar na sua tela aí, ou se você tiver com sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 46. Nós estaremos falando aí sobre dois profetas, né? Sobre profeta Elias e Eliseu, né? 1 Reis, capítulo 18, 18 ao 46, diz assim: eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Acera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, e os profetas de Baal, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo. Este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e os preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Queridos, vou parar por aqui, o texto é muito extenso, mas nós conhecemos essa história. Aqui nós temos o profeta Elias, ele está ali confrontando o rei Acabe e Jezabel, e todos os outros profetas de Baal que seguiam ali a Baal, e Elias fez um desafio com eles ali, para que o fogo do céu descesse para consumir o sacrifício que os profetas de Baal ofereceram e que Elias estava oferecendo para Deus. E a história nós já conhecemos, que os profetas de Baal foram envergonhados, o fogo desceu, lambeu ali o sacrifício do altar, até mesmo que estava encharcado ali, a água, tudo que estava ali foi levado. Nós conhecemos a história, e Deus honrou o nome dele e o profeta Elias, que era um profeta chamado por Deus para exortar e confrontar aquele povo. Note
que aí na história que nós lemos, Elias estava cumprindo um papel de exortação. Ele estava vindo ao rei de Israel ali naquele momento, Acabe, e profetizando a ele sobre o único Deus que existia, que é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o único Deus. E naquele momento ali, Elias estava sendo impulsionado por Deus para mostrar a grandeza de Deus e para exortar o povo, para entender que não existe outro Deus além do único Deus, o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus. Então Elias, ele exemplifica bem o papel de um profeta no Velho Testamento. Ele tem esse papel, ser a boca de Deus para confrontar, para exortar, para trazer o povo ao arrependimento e também para orientar e dar direção para os servos de Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Tanto que nós vimos ali, né, falei para vocês sobre Samuel. Samuel foi ali para obedecer a Deus num chamado do novo rei, para o plano que Deus tinha para aquela nação de Israel. Quando foi Davi, foi eleito ali por Deus, homem segundo o seu coração. Depois falamos também sobre Elias, que teve um papel ali de exortar, de corrigir, né? Também podemos lembrar você, o profeta Isaías, quando Deus manda ele avisar a Ezequias, o rei Ezequias, que o tempo dele aqui na terra estaria acabando. O profeta Isaías, chamado por Deus, vai lá, fala com Ezequias, fala: põe sua casa em ordem, que Deus vai levar você. Nós conhecemos a história, né? Aí o rei Ezequias chorou aos pés do Senhor, pediu anos para o Senhor, né? E aí o Senhor acrescentou anos na vida do rei Ezequias. Aí voltou o profeta Isaías lá e disse que o Senhor ouviu a oração dele e acrescentou anos na vida dele. Mas nós sabemos que isso não foi bom. Mas essa é uma história para outro capítulo, né? Mas nós não sabemos que nós sabemos que isso não foi bom para Ezequias, trouxe problemas terríveis para ele. Mas aqui nós temos o profeta Isaías também avisando o seu escolhido de algo que iria suceder. Então o profeta no Velho Testamento, ele tinha esse papel mesmo, de ser esse representante de Deus na terra, de estar ali levando tudo o que o Senhor queria, toda a mensagem que o Senhor queria, também mensagem de arrependimento do povo, para que o povo, uma mensagem de arrependimento, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Por isso, então, nós temos aqui, o profeta, ele falava mensagens espontâneas, provenientes do Espírito Santo de Deus, para que o povo fosse confrontado do seu pecado. Também ele levava a mensagem de Deus para os reis, levava a mensagem de Deus para quem Deus quisesse que a mensagem fosse levada. Ele cumpria os desígnios de Deus, ele era o representante de Deus aqui na terra. Amém? Espero que tenha ficado claro para vocês aí essa questão, né? De que o profeta no Velho Testamento, resumindo e encerrando sobre o profeta no Velho Testamento, ele tinha um poder de combater a idolatria, de combater o abandono ao monoteísmo, né? Ao único Deus, ao Deus de Israel, porque as nações ali que estavam ao redor eram nações politeístas, nações que tinham vários deuses, outros deuses. E em muitos momentos da história de Israel, o povo de Israel foi influenciado pelas nações vizinhas e deixaram de adorar o único Deus. Então o profeta, ele vinha com um papel de levar a mensagem de Deus de arrependimento, para que o povo voltasse ao único Deus. Para finalizar, eu quero lembrar, nós falamos sobre quando Deus também levava a mensagem a outras nações. Eu quero lembrar vocês do profeta Jonas. Lembra quando Deus chamou Jonas para que Jonas fosse a Síria, a Nínive, para falar para aquele povo se arrependesse dos seus pecados? Jonas não quis ir para Nínive, foi para Tarso, fugiu, mas o Senhor falou profundamente com ele, levou ele lá para a barriga do grande peixe. Ele teve ali um encontro com Deus, teve ali um mistério com Deus ali, e aí depois ele foi lá cumprir aquilo que Deus havia mandado, ordenado, acerca de outra nação. Então Deus também, ele usava os profetas não só para levar a mensagem para o povo de Israel, mas tudo que ele queria que fosse realizado, até mesmo quando era para levar uma mensagem de arrependimento para outras nações. Amém? Nós estaremos agora falando sobre o profeta no Novo
Testamento, né? A Bíblia, queridos, ela fala da importância do ministério do profeta nas igrejas, né, do primeiro século, na igreja ali primitiva, na igreja que veio ali logo após Jesus. Ele veio para cumprir, né, todo o seu mistério ali na morte da cruz, para nos trazer perdão, para nos trazer uma nova aliança. E aí ele inicia uma igreja através dos discípulos. E aí nós vamos ver que não só os apóstolos, mas os profetas, eles tiveram um papel importantíssimo de levar a palavra, as boas novas, mas também de cuidar. Os evangelistas, os apóstolos, eles tinham um papel maior de levar as boas novas para aqueles que não conheciam a Jesus. O profeta, ele já tinha um papel mais de trabalhar com a igreja já consolidada, cumprindo os 3 pilares, né? Os 3 pilares. Nós temos que conhecer aqui, primeira coisa que nós temos que entender é da importância, né, dos 5 ministérios que nós temos na igreja, para a igreja, né? O ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor. Não é por acaso, né, queridos, não é por acaso que o profeta ele está aí em segundo lugar, porque ele tem uma importância muito grande, né, na conclusão daquilo que, na execução daquilo que Deus tinha para o seu povo, né? Então nós temos os 5 pilares aí ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O ministério do profeta, o profeta ele tem 3 pilares da maneira como ele exerce o ministério profético. Quero que você leia comigo na sua tela, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo: porém, mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Querido, o profeta, quando ele vem para trazer a palavra para o seu povo, ele tem 3 finalidades. Não foge disso. Edificação da igreja, também pode ser da igreja como um todo, mas também quando Deus fala com uma pessoa. É por isso que muitas vezes Deus usa homens de Deus para chegar para você e falar sobre o plano que Deus tem na tua vida, falar sobre os sonhos, os projetos, porque nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Sonhos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. E é por isso que Deus muitas vezes usa profetas para edificar a sua vida, para edificar a minha vida. Ele usa profetas para chegar para edificar o seu povo, para dar esperança, né? Para dar para você ali uma força para que você possa continuar, dizendo para você que aquilo vai passar, mas que Deus tem planos grandes para você. Então ele usa ali, isso aí é bom, né? Nesses 3 pilares aí, a edificação e o consolo é maravilhoso. Quando nós estamos sofrendo, Deus usa um profeta para acalmar. Calma, vai passar, esse choro seu vai passar, essa luta sua vai passar. Lembra do seu sonho, lembra dos sonhos que eu tenho, dos projetos, dos planos. Eu tenho isso para você, eu tenho para te dar. E Deus, ele fala muitas coisas para nós através do profeta, não é verdade? Eu creio que muitos já passaram por isso. Essa parte aqui então da edificação e do consolo é muito bom. Mas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, esse pilar, essa característica do profeta não é benquista. Quando ele entra no mistério do confronto, queridos, aí muitas das vezes o profeta ele não é aceito, porque o homem que está no pecado, o homem que está cometendo o pecado, que está no pecado, ele não gosta e não quer ser confrontado. O pecado, quando você está no pecado, você está ali cego, você está ali enredado muitas vezes. Então Deus usa profetas. No Velho Testamento ele fazia isso, como eu citei para vocês ali o exemplo de Acabe e Jezabel. Deus manda ali Elias para profetizar o arrependimento. Como eu falei ali também para vocês de Jonas, que foi chamado para profetizar para toda a nação de Nínive, para a nação da Síria, da capital Nínive, para que os ninivitas, para que eles se arrependessem e saíssem do caminho que estavam levando.
E nos dias de hoje também Deus usa profetas para a igreja, para pegar a igreja fria, para pegar a igreja morna, para pegar a igreja que está longe de Jesus. Porque, como nós lemos ali na parábola do semeador, a igreja que está, aquele que recebe a palavra e que está no meio de espinhos, é aquela igreja que está sufocada pelas coisas desse mundo. Muitas das vezes a igreja ela se encontra nesse estado. O coração da igreja ou da pessoa se encontra no estado em que ela até recebeu a palavra entrou na terra, a palavra começou a criar raiz, mas as coisas desse mundo começam a sufocá-las, tiraram o seu foco, tiraram a sua atenção, e por alguns motivos, a igreja ou aquele indivíduo, eles começam a esfriar, eles começam a esmorecer, eles começam a deixar o caminho, eles começam a, muitas vezes, estar no caminho, mas de uma maneira fria, com o pecado na sua vida, e sem aquele sentimento de estar querendo vencer e crescer, vencer no pecado e ser aperfeiçoado através do Espírito Santo, através de Cristo. Então o profeta ele vem enviado por Deus, muitas vezes usando a palavra mesmo de autoridade, a profecia, inspirado pelo Espírito, porque os profetas são inspirados pelo Espírito Santo, e aí ele vem com uma palavra de repreensão, de exortação, arrependa-se, saia desse caminho, e muitas vezes não, sempre muito profundo, vai ali no cerne. Olha, você precisa perdoar, você precisa largar isso, você precisa largar esse vício, você precisa fazer isso. Mensagens ali que vêm poderosamente atingir o coração daqueles que precisam se arrepender do pecado. Então, o profeta, ele vem para edificar, ele vem para exortar e ele vem para consolar. E muitas vezes acontece os três ao mesmo tempo, ou só um. Isso aí não existe regra, depende da necessidade, do que precisa. E não só, queridos, o que você tem que entender também, uma coisa muito importante para você entender também, é que o profeta, ele não só fala daquela maneira ali, assim diz o Senhor, e aí Deus falando através da boca dele, e ele trazendo uma profecia para você. Mas aqueles que têm um ministério profético, eles também profetizam através da palavra de Deus, porque vocês têm que se lembrar que a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Tudo que está aqui é para nossa edificação também, para nos confrontar e também para nos consolar. Então a palavra de Deus também, Deus usa hoje profetas que estão naquele púlpito ali, pregando a palavra para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser confrontados e para que nós possamos ser consolados. Então Deus, ele não só usa o profeta, usa sim o profeta através da profecia que vem direto da boca de Deus, falando diretamente àquela pessoa, não através da palavra, mas uma palavra específica, falando acerca de atos presentes, falando sobre momentos que aconteceram no passado, falando até mesmo sobre coisas que ainda vão acontecer na tua vida, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem esperança. Mas ele também usa o profeta, o Senhor também, através do Espírito Santo, usa o profeta para pregar a palavra de arrependimento, para que você e eu possamos abandonar a prática do pecado, sermos inconformados com o pecado, e para que sejamos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Então o ministério profético, ele não ficou no Velho Testamento. O ministério profético, ele é atual, e como nós lemos na verdade prática, ele é fundamental nos dias de hoje, para que a igreja ela seja edificada, ela seja exortada e ela seja consolada pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu quero finalizar, queridos, falando, antes de nós entrarmos aqui no tema final, eu quero dizer para vocês que o profeta, ele é reconhecido também em três situações. Nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. A Bíblia, ela nos relata isso. A Bíblia, ela nos chama para esse cuidado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, aí na sua tela, Mateus 7,
15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Eu quero falar aqui sobre 3 maneiras de você saber diferenciar o verdadeiro profeta, o profeta que vem de Deus, o profeta inspirado pelo Espírito Santo, do falso profeta. Primeira coisa, simplicidade versus arrogância. Queridos, o profeta, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e Deus, a palavra de Deus diz que Deus, ele é amor. Deus, ele ama o pecador. Ele não tem raiva do pecador, ele não tem ódio do pecador. Ele não se sente superior ao pecador. Ele está vindo como um mensageiro do Senhor para levar uma mensagem de edificação, de exortação e de consolo. E essa característica, mesmo na exortação, a Bíblia fala, aquele que exorte, exorte em amor. O profeta verdadeiro jamais vai ser arrogante. Qual que é a posição de arrogância? Eu estou vindo aqui para... É a característica, querido, do fariseu. Qual era a característica do fariseu? Conhecedor da palavra, que exigia do povo, confrontava o povo, mas não vivia. Não é verdade? Não vivia o que pregava, não tinha amor. Ao contrário, ele estava num pedestal de arrogância, de julgamento, condenando o povo, mas não vivia. Não vivia aquilo que pregava. Então, primeira coisa que você identifica um verdadeiro profeta, e você consegue distinguir um verdadeiro profeta do falso profeta. Arrogância versus simplicidade. O profeta falso, ele fala com eloquência, ele fala bonito, ele fala com conhecimento, ele até tem conhecimento do que ele está falando, mas quando você olha para ele, você não vê que ele está com amor tentando te ajudar, você não vê o amor de Deus, você não vê o Espírito Santo na vida dele. Ao contrário, você vê arrogância. Você vê uma pessoa que não vive aquilo que fala. E aí entra na segunda característica, uma coisa puxa a outra, que é, que nós lemos aqui, pelo fruto vocês conhecerão. Queridos, o verdadeiro profeta, ele é usado por Deus, mas você consegue ver o Espírito Santo na vida dele. Você consegue sentir amor na vida dele. Você consegue sentir Deus através da vida dele. Você consegue ver na vida dele o caráter e o fruto do Espírito. Você consegue ver o fruto do Espírito na vida deste homem usado por Deus para ser profeta na tua vida. Então você consegue ver que ele tem fruto. Ele é uma árvore boa, que produz frutos bons. Você olha para o caráter dele, você olha para as atitudes dele, você olha para a vida dele, e você consegue enxergar Jesus. Você consegue ver Deus nas atitudes dele. Porque o profeta, ele não é profeta apenas no final de semana. O profeta, ele é profeta todos os dias da vida dele. Você consegue ver na maneira que ele negocia, você consegue ver na maneira que ele lida com o seu casamento, você consegue ver na maneira como ele lida com os filhos dele, você consegue ver na maneira como ele lida com as pessoas, você consegue ver Deus e o fruto na vida dele. Ao contrário do falso profeta, ele tem uma eloquência bonita, ele tem uma postura, ele tem conhecimento, mas ele não tem caráter, ele não tem princípios, ele não tem frutos bons na vida dele. Então, uma segunda característica é você enxergar, você identificar um verdadeiro profeta, é através dos frutos da vida dele. E uma terceira característica, queridos, que nós podemos falar, é que geralmente o profeta, ele não fala, isso você tem que guardar muito no teu coração. O profeta, ele não fala somente aquilo que você quer ouvir. O verdadeiro profeta fala o que Deus manda.
A Bíblia está cheia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, cheios de falsos profetas, que falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. No Velho Testamento, principalmente, estava cheio de reis, que tinham vários e vários profetas ao seu redor. Vários e vários profetas que estavam ali, para o quê? Agradar o rei, e ao mesmo tempo ser alimentados daquilo, porque eles estavam ali no rei, eles estavam sendo alimentados, recebendo por isso, tendo um destaque por isso, uma posição de respeito por isso. O verdadeiro profeta tem uma característica da perseguição. Se você olhar para os velhos, ali para os profetas do Velho Testamento, a maioria deles foi perseguido. Muitos morreram, muitos foram perseguidos, porque eles levavam a verdadeira mensagem. E no Novo Testamento também tem acontecido isso. E vai começar a acontecer mais. Nós temos visto aí homens de Deus, verdadeiros profetas, levantados pelo Senhor para ser boca de Deus e falar a verdade neste mundo, que estão começando a ser perseguidos por falar a mensagem de Deus. Esse tempo atrás, eu vi a Ana Paula Valadão falando sobre, ela fez uma declaração falando que sobre o verdadeiro família, homem e mulher, o casamento, ela está sendo processada e talvez terá que pagar 400 mil reais como indenização, porque ela falou sobre a família que Deus pregou e a família que Deus colocou. Os princípios de Deus são inegociáveis. E o profeta, ele não muda o conteúdo do que Deus tem para levar, para agradar pessoas. Ele fala aquilo que Deus manda ele dizer. E a maioria das vezes, por confrontar, quando entra nessa parte do profeta que é confronto, muitas das vezes ele é perseguido. Então, queridos, eu quero finalizar essa aula de hoje recapitulando vocês do papel do profeta. O papel do profeta, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele sempre teve o papel de edificar, confrontar e consolar. Porém, no Velho Testamento, ele tinha um papel mais atuante como boca e representante de Deus ali para aquele povo na época. Tudo que Deus iria falar, Deus usava os profetas para falar. Já no Novo Testamento, nós temos também esse papel do profeta. Se você ler as cartas de Paulo, o profeta sempre vai estar presente em todos os momentos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o papel dos apóstolos, dos profetas na igreja, que é para permanecer naquilo que eles diziam, era porque o profeta e o apóstolo, ele tinha papel fundamental, ainda tem papel fundamental na igreja. Então, o profeta, ele vem para edificar, ele vem para confrontar e ele vem para consolar a igreja. E ele faz parte do ministério que Deus, dos homens que Deus levantou para que a igreja de Cristo permaneça sendo guiada pelo Espírito Santo, para que a igreja de Cristo permaneça firme nos propósitos e nos princípios da palavra do Senhor Jesus. Então lembre-se, o profeta ele tem esse papel fundamental na igreja. E finalizando, o profeta, lembrando, para você conhecer a diferença do falso e do verdadeiro profeta, você tem que entender que o verdadeiro profeta ele é simples. O verdadeiro profeta não é arrogante. O verdadeiro profeta, ele produz frutos, ele tem princípio, ele tem caráter. Os frutos que o acompanham é o fruto do Espírito. E o verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus mandou ele falar, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que esta aula possa ter abençoado a sua vida, essa aula da lição 7, e que o Espírito Santo conduza a minha e a sua vida, e que levante homens de Deus, como nós temos, grandes homens de Deus, que têm nos acompanhado, que têm nos ensinado, que têm cumprido o papel e o ministério profético nas nossas vidas. E vamos orar por eles, para que Deus continue levantando homens assim, para que Deus dê força, para que Deus sustente, porque cumprir esse papel não é fácil. E ore a Deus, porque o Espírito Santo de Deus também pode ter você. Esse pode ser o seu chamado. Deus pode te levantar para ser um verdadeiro profeta nesses últimos dias. Lembre-se, o Senhor Jesus está voltando
para buscar a sua igreja. E eu creio que isso está mais próximo do que nunca. Os sinais estão se cumprindo e cada vez mais nós temos que falar de Jesus e falar da mensagem verdadeira do Evangelho, para que o homem se arrependa e venha andar no único caminho que é Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Eu deixo aqui a paz do Senhor. Deus abençoe.